tantas vidas perdidas e a irmã Esperança no peito já não balança, o que será dessa vida? Na dureza da jornada, em plena noite escura, claro, há mãos estendidas, amparo de ternura. Há outras vozes duras, sem nenhuma compaixão, que enganam o povo já perdido, sem direção. Senhor da vida, Jesus, precisamos de Tua luz para não andarmos ao léu, pois a noite já se adianta e a gente se espanta sem claridade no céu. Olá, amigo e amiga, está começando Versos e Preces. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero agradecer a você que acompanha o nosso programa pela TV Horizonte, TV Pai Eterno, por todo o Brasil, e na Rádio América, Rádio Cultura e Rádio Educadora, lá de Coronel Fabriciano. Hoje eu tenho a alegria de receber Irislene Morato, escritora, poetisa. Seja bem-vinda, que alegria recebê-la, Irislene. Obrigada, Dom Vicente. Quantas histórias, hein? Muitas. Né? Vamos conversar um pouquinho. Vamos. Eu sou nascida em Belo Horizonte, né? Fui criada numa família de escritores, tive esse privilégio. E eu falo que eu fui formatada desde a infância, como eu fui a última filha, caçula. Meus pais já estavam assim aposentados, eu menina ainda, né? Eles se aposentaram e eu brinco que eu os via brigar em prosa e verso. Bem-vindo, então. Porque eles disputavam, às vezes, concursos literários, aí um tirava primeiro lugar em trova, o outro terceiro, sabe? Então eles ficavam naquela dinâmica poética. Você trouxe aqui tantas produções, a gente vai conversar um pouquinho ao longo do programa e nós temos a alegria de ser acompanhados aí por esse jovem. Olha que privilégio, né? Eric, que bom você estar aqui para nos ajudar aí com seu violão clássico. Obrigado, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Antes então de falarmos da poesia, de ouvirmos canções, nós temos o nosso momento Proclamar a Palavra. Estamos finalizando o mês de fevereiro e celebramos nesse domingo o segundo domingo do tempo quaresmal. Vamos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Este é meu filho amado, é a cena da transfiguração. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Jesus, com Pedro, Tiago e João, está no alto de uma montanha, quando acontece a transfiguração. Ao lado de Moisés, o grande líder do povo de Deus, homem da lei, e de Elias, representante dos profetas, aqueles que falam em nome de Deus. Jesus é revestido por uma realidade transparente. De uma nuvem, lugar da presença divina, ouve-se o anúncio: Este é meu filho amado.
ouçam-no. Transfiguração é glória, presença definitiva de Cristo, mediador de Deus. Os discípulos ficam felizes e querem ficar aí, mas antes da glória, não é mesmo? Há o caminho das dificuldades da cruz. Em nossa experiência quaresmal, pensemos nisso. Não existe glória sem cruz e cruz sem esperança de glória. Se carregamos com Jesus, também vira só peso. Apostemos a nossa vida nessa dinâmica da Palavra de Deus e celebrando essa caminhada quaresmal, carregando com Jesus nossas dificuldades, nossas cruzes e também fortalecidos por Ele em sua glória. Sami, muito obrigado. Fiquei feliz de saber que você foi aluno do Alvimar Liberato. Sim, Alvimar, grande professor, né? Está sempre conosco aqui, nos ajuda muito nas produções musicais. Grande músico, grande professor, Que grande bom. figura. E trazendo para nos ajudar aí a intercalar com a poesia, Iris Lênis, você estava dizendo da sua história. Que história bonita. Os pais, até nos momentos de conflito, era um conflito poético. Conflito poético. Tinha os conflitos de amores, quem não passa por isso, né? Mas o mais interessante era vê-los todos envolvidos, né? Na literatura, na poesia. Meu pai, eu me lembro desde a infância, era sempre com o livro na mão, sempre com um dicionário, porque ele era professor de português, revisor. Todos os colegas, até da academia, davam os livros para ele revisar, né? Fazer a revisão da gramática, do português dos livros, né? E até dos artigos publicados em jornal, que naquela época o jornal era o veículo de comunicação mais atuante, né? Hoje está tudo na internet, mas antes era o papel mesmo, né? E aí eu acompanhei, os amigos iam sempre lá, tudo da literatura, né? Ele tem ainda amigos vivos, né? E que lembram dele muito nas academias, porque ele já faleceu há 27 anos que fez. Foi em 93. Agora minha mãe não, minha mãe já viveu até 2007. Então, minha mãe foi administradora de escola estadual, que chamava diretora de grupo escolar, né, na época. E ela era muito dinâmica, ela escrevia peças teatrais para as criancinhas, ganhou vários prêmios. Eu lembro de ir, eu ficava babando, mas ela não gostava de filha dela na escola dela, para não ser filha da diretora e ter aquele estigma, né, de uma coisa diferente. Então, mas ela teve peça dela no Francisco Nunes, tudo da escola dela, né? E no auditório do Instituto de Educação. E ela ganhou vários prêmios. E todas as peças ela que escrevia o roteiro, sabe? Nós pedimos aqui para você trazer algumas produções e você trouxe quase uma biblioteca. Não, meus mesmos são aqueles. Pois é, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre as suas poesias. A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, AGEB.
AGEB. Você trouxe O livro do cinquentenário da AGEB. Foi fundada dia 8 de abril de 1970, em Curitiba, da por qual essa você senhora que faz está parte. na capa. Eu tive a honra de fundar pela primeira vez em Minas Gerais, que não tinha AGEB, né? Agora em 6 de novembro de 2018. Então nós fizemos 2 anos. Essa é a nacional Essa e você é a fundadora da estadual. Nós somos atualmente 16 estados do Brasil que têm a coordenadoria do estado, né? A AGEB estadual. A literatura feminina está viva, então, que Vivíssima. maravilha. Vivíssima. Eu falo que a mulher é a voz feminina, o lado poético da voz feminina, é por aí que ela tem que se mostrar mais efetiva. E tem se mostrado. Que bom. Porque é o lado que lhe é permitido a voz ser dita. Entre aspas, porque, por exemplo, a presidência passada da Academia Mineira foi a primeira mulher presidente, foi a Elizabeth Renault, né? Até então, nunca existiu uma mulher presidente. Já existiam mulheres na academia, várias de renome, né? Mas nunca presidente. Ela foi a primeira feminina, a mulher a assumir. E então nós estamos aí, né, querendo ter o lugar na poesia também, na escrita, de uma maneira mais efetiva, junto ao homem, sempre junto, né? Claro. Que ninguém é melhor do que ninguém, né? Só que agora a mulher está tendo mais voz, né? Mais oportunidade. Que bom. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um rápido intervalo do nosso programa. A gente volta daqui a pouco. Conversas e preces. Não saia daí. Estamos de volta com Versos e Preces, hoje recebendo Irislene Morato e Sami Eric. Irislene, a gente terminou a conversa e eu ficava me perguntando assim, a sua profissão durante muitos anos foi dentista. Cirurgiã dentista. Endodontista, especialista em endo, ou seja, dentro do dente, né? Sim. E depois
e fiz mestrado e tal, achei que ia mexer com a área acadêmica odontológica. Me preparei, porque como toda a minha família sempre deu aula, tinha também esse exemplo e um talento para dar aula, para me expor, né? Expor o meu conhecimento e passar o conhecimento, e um desejo disso, né? Então, eu me preparei para a área acadêmica. E aí, na hora que eu me aposentei, porque eu tinha uns empregos da prefeitura, como dentista, no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, também um concurso que eu fiz. Tive a graça de passar até em primeiro lugar numa vaga. E isso fez uma divisão de água para eu não entrar na faculdade antes, por causa desses concursos, né? Então, eu pensei em preparar e na hora que eu me aposentasse, jovem relativamente, porque acho que a academia é o único lugar que você pode envelhecer sendo douto, né? Sendo conhecedor, sendo sábio. Então, você pode... A longevidade profissional é bem característica, né? Você vê mestres com 70, com 80 anos... E acadêmicos, então, de academia, 90, dando palestra, até centenária. Nós temos uma centenária na Academia Feminina Mineira de Letras, que é a Lívia Paulini, de 102 anos, que até hoje ela dá palestra. Ela é húngara, né, e veio para o Brasil com a família, e até hoje ela relata coisas da guerra. Então, numa lucidez, numa propriedade e numa capacidade ímpar, eu acho que o exercício do cérebro é onde te mantém longevo por mais tempo, sabe? Por isso que os intelectuais costumam viver muito, mesmo sedentários relativamente, porque ficam lá escrevendo, antes na máquina de escrever, agora na digitação, né? E realmente não tem tempo, às vezes, para tanto movimento. No entanto, são os que vivem mais, não os atletas. Os atletas costumam viver menos. E aí, os atletas de alta e essa performance. Biblioteca foi depois, então, foi que depois. você... Foi depois. Eu me aposentei em 2013. Em 2014, eu já fui convidada para a Academia Feminina Mineira de Letras. Na cadeira 25, eu tomei posse em 2016, porque você entra como benemérita, depois você entra como efetiva, aí com uma cadeira que seria, assim, só cedida depois do meu falecimento. É tipo imortal mesmo. É uma academia, tem essa característica. Diferente das associações, né, que não tem esse aspecto de academia, de cadeira, de cátedra, né? Minha mãe era da academia na cadeira 16, fundadora na cadeira 16. E hoje é ocupada por uma ex-presidente da academia, inclusive professora, doutora da Federal. Então, em 2018... que eu publiquei meu primeiro livro, que foi esse aqui, Liberdade e Encantamento. Liberdade e Encantamento. E essa foto é minha, que é outro hobby que eu tenho, a fotografia. E eu sou, assim, um pouco segura de mim quando eu faço uma coisa boa, então a foto ficou boa, né? Mostra um pouquinho pra gente. Então, esse risco no céu é justamente aquele risco do jato passando, né? E, então, liberdade e encantamento é porque todo mundo quer ser livre, né? E ser encantado pela vida. Esse encantamento é pela vida, né? E a liberdade não é uma liberdade, é a liberdade consciente, é a liberdade que só o conhecimento dá, né? Porque quanto mais sábio a pessoa fica, mais ela se sente livre, né? Então, por isso que eu pus, e ele é prosa e poesia, prosa e verso, e eu tenho, as minhas prosas são pequenos contos, e eu fiz criei uma personagem feminina, que é estudante de filosofia, que é a Joana, para que ela pudesse alçar voo nas ideias dela quanto à existência humana. Então, eu entro com neurociência e um pouco de física quântica, para falar da espiritualidade sem diretamente falar em religião.
né? Porque a gente tem que ser holística, principalmente para escrever, para não criar vínculos dogmáticos, né? E esse foi meu outro livro também, esse foi 2019. A característica dele, que ele é um livro feito à mão, foi feito na Argentina, ele é costurado, igual antigamente. E ele é um livro de colecionador, é um livrinho de 30 páginas, que tem que ter 30, e em todos eles existe um número, eles são numerados, igual coisa antiga mesmo. Então, eu pus Devaneios da Alma, que é o nome de um dos contos da Joana, né? Onde ela viaja, assim, nos seus devaneios intelectivos, né? E em 2019 e 2020, eu lancei em 2019 O Bicho da Floresta, que foi minha primeira produção infantil, né? O Bicho da Floresta, que ele tem a característica do Best in the Forest, que é o melhor da floresta, não é uma tradução literal, que seria The Beast, né? Mas aí ficou o melhor da floresta em inglês, o nome. Então, ele é bilíngue e ele fala de um dos personagens, de um dos animais da fauna brasileira. E como eu ia falar da onça parda, que é a sussuarana, eu tive que ir, contei a minha história lá no Pantanal. Então, é uma menina da população ribeirinha, o pai pegava ela de barco. E numa tarde assim, ouviu-se um barulho na floresta, e ficaram curiosos, pararam o barco para ver o que era, pararam longe da margem por causa do perigo, né? Porque o rugido, entendeu? Então, a história se passa assim. E o fato dele ser bilíngue é para dar acesso a crianças maiores, né? Porque vai uma criança hoje de 9, 10 anos e fala, não, isso aí é livrinho de criancinha, né? De 5, 6 anos. Você fala, então você treina seu inglês aí. Né? Então, E fora que ele foi lançado em Nova York, numa escola para portugueses. E aqui a Matinta Pereira... Podíamos falar desse Matinta Pereira no próximo bloco? Porque eu Perfeitamente. quero terminar essa parte com uma canção do...
bem. Qual é o nome da música? Essa é o Expresso 2222, do Gilberto Gil. E essa interpretação é arranjo seu? Essa eu misturo um arranjo meu com o do Marco Pereira, que é um super violonista também. E você trouxe pra gente aqui, Sami, Eric, seu primeiro disco? Isso, meu primeiro disco, Rebento. Ele foi lançado em 2017 e ganhou o prêmio Marco Antônio Araújo pelo PDMG, né, de melhor disco instrumental de Belo Horizonte, não, de Minas Gerais, em 2018. E é um disco super legal, todo autoral, músicas minhas, e com participação do Nailor Proveta, que é um super arranjador, clarinetista e da música instrumental brasileira, né? E com outras participações bem especiais também, o Serginho Silva na percussão, uma super banda aí acompanhando. Parabéns, e para a gente ter acesso aos seus trabalhos, você tem certamente as redes sociais. Sim, é fácil me achar, tanto no Instagram quanto no Facebook. Só que o seu nome aqui eu tenho que... tem que mostrar. Tem que avisar que é Sami com Y no final. Isso, Sami Eric. E Eric com C e K. Isso. No Facebook tem a fanpage e no Instagram é Sami_Eric. Facinho de achar. Muito obrigado, viu? Nós mostramos também aqui na tela os seus contatos. Vamos voltar aqui para a Iris Lene, porque ela já está assim, com a música e tudo isso, com vontade de ter uma poesia mais inspirada ainda. Iris Lene. E eu adoro música instrumental, viu? Vou querer um CD seu. Beleza. E eu quero comissão, tá bom? Nós tínhamos parado lá no seu livro infantil. É no Matinta Pereira. Eu fiquei curioso, Matinta Pereira. É uma personagem do folclore brasileiro. Sim. Né? O folclore brasileiro, do Saci Pererê, tem personagens mais conhecidos, mas a Matinta também é bem conhecida. E é bilíngue? É bilíngue também, entendeu? E sempre a menina com o pai, né? O pai fazia a oração com ela toda noite, lia um livro para ela, e nesse dia ela viu um barulho e o pai tremeu por causa das histórias, com medo, fechou as janelas, com medo dessa personagem que é tipo uma bruxa e tem um corvo que grita, tipo assim, uma gralha com o nome dela. Parece, que é isso, um negócio assim. Então, essa é a história, né, do folclore mesmo brasileiro, e é interessante. As crianças que leram ficaram curiosíssimas. Ela foi lá no dia seguinte, de manhã, falou, ficou para o segundo capítulo. Igual uma novela, igual uma série. Então, é isso aí. E o outro livro já é um livro da nossa associação, né? Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, que agora, em plena pandemia, sim, o Nu da Palavra, o feminino através do tempo. O tema é o feminino através do tempo. Então, todas as escritoras coautoras na realidade, são 47 mulheres e 7 homens. Então, deu 48, né? Não, 47. Deu em torno de 54, certinho. 54 escritoras, teve concurso literário, né, com renomes aí da nossa literatura e da nossa academia para julgar. Foram 4 da comissões julgadoras. E esse livro, ele tem uma excelência não só de diagramação, mas de conteúdo, principalmente, como você falou, de várias escritoras que de conteúdo e de peso já premiadas. Tem escritora aqui como a Margarida Drummond, que tem mais de 40 anos que escreve, mais de 30 publicações, né? E ela pesquisa muito a área, ela fala muito da vida do Luciano e eu a conheço.
Se eu não me engano, foi ela que escreveu também uma história de Dom Lelis Lara, redentorista lá do Vale ela vai do ficar Aço. feliz de ver esse programa e evidenciá-la. Gosto demais dela. Conheço a Margarida. Ela está em Timóteo, Sim. meio reclusa lá por causa dessa pandemia. A família dela mora lá, né? Filhos, inclusive. Ela está aqui, né? Então, quem fez a contracapa foi a de Andréia Valverde Portugal, que é também uma editora-chefe lá da Rede Sem Fronteiras e presidente coordenadora da AGEB do Rio. E ela é ativista cultural, assim, já há 20 anos, que ela dá ênfase à literatura, principalmente a feminina, né, das escritoras. Eu preciso de ouvir e quero ouvir o seu poema. Sim. Porque senão a gente fica sem delonga tempo. Aqui. Olha, eu vou falar, já que é versos e prece. Sim. Eu fiz um poema baseado nessa nossa pandemia, né, nesse nosso difícil momento. Me veio uma verdadeira prece que chama Anjos em Nós. Anjos em nós. Quando pensamos no amor, as estrelas desse universo imenso iluminam nossos corações com a luz infinita do amor, do perdão e da caridade. Caminhando assim, nossos anjos nos protegem, nos intuem. Entramos em sintonia com o divino em nós. Nossos anjos são nosso elo de evolução, nossa segurança, nossa paz. Se conseguirmos ser amor, conseguiremos ser anjos. Muito bem. Eu creio Obrigada. que é uma oportunidade. Me fez lembrar aqui, por exemplo, o Fratelli Tutti de Papa Francisco, que nos convida a fazer uma revolução cultural, porque nós estamos num tempo de travessia. Sim. Alguma coisa nova vai ter que nascer no coração do ser humano, até para que... Já está nascendo, Já está Dom nascendo, Vicente. já está nascendo. Eu sou... não é um otimismo cego, é um otimismo visionário. Eu tenho essa visão de que muita gente está sendo tocada e foi tocada e já está ocorrendo essa transformação interna. Que bom. Porque a transformação é de dentro mesmo, né? Senão não acontece. Não acontece. E para contatos... Meus contatos. Exato, ainda tem Olha, tempo. irislenemorato.com é meu site com blog e loja. Então, todos esses livros que eu mostrei... Você viu que ela falou positivo e loja. E loja. É 3 em 1. Tá bom, Irislene. Né? Muito obrigado pela sua presença. A gente, infelizmente, tem o site Facebook também, tudo assim. Você tem um site? É o site. Irislene, www.irislenemorato.com. Ok. Não tenho BR. Muito obrigado. E no Facebook também, Irislene Morato, e no Instagram também. A gente ainda pode terminar, né, o nosso programa. Com essa musicalidade maravilhosa. Podemos, aqui, né? Claro. Parabéns para vocês, poesia Muito e obrigada, arte, música. Dom Vicente. Brindando aqui o nosso programa Versos É e uma Prece. honra Que bom. imensa. Vocês viu? vieram. Muito obrigada. Para essa nossa conversa. Ficamos por aqui. Semana que vem eu volto. Você pode nos seguir pelas redes sociais, no Facebook e Instagram, Dom Vicente Ferreira. No YouTube, procure por Versos e Preces. Que Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, nos acompanhe com seu amor materno. Até o próximo programa.